leva uns instantes, não é automático. Tá. Acho que já chegou uma notificação aqui. Tá ao vivo agora. Acho que já apareceu aqui. A entrevista. Já estamos, deixa eu ver, ao vivo agora. Já até achei aqui já. Eu até encontrei aqui. Já tem 7 pessoas acompanhando a gente. Olha isso. Impressionante já. A rapidez, né? Achou aí, bom? Bom, 3 já estão aqui, então. Que tá acompanhando. 3 estão aqui que estão acompanhando. Eu vou pôr o meu no modo avião porque o vibra dele é impressionante. Acabaram de me avisar que o áudio está aberto. Já vai entrar. Tá legal. Like a tire spin around. Tá certo. Olá, seguidores da Panorama Audiovisual. Mais uma vez ao vivo da redação da Panorama, aqui em São Paulo, para fazer o encerramento dessa cobertura que a gente fez do IBC 2017, agora com mais um convidado, o Giovanni Moleta, que é diretor de tecnologia da TV Cultura. Muito obrigado, Giovanni, por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Fernando, pela oportunidade, os telespectadores também. E vamos agora enfrentar o desafio aí de comentar as novidades desse evento, né? Grande desafio. Foram 6 dias de congresso, né? Um evento com 15 pavilhões, 1.800 expositores, mais de 50 mil visitantes, né? Muita tecnologia nova para produção, distribuição de conteúdos, muitas câmeras novas, muito equipamento de edição, organização de emissoras, etc. Enfim, e agora a gente tem a tarefa de selecionar um pouco aquilo que tem mais a ver com o mercado brasileiro, aquilo que é para 5, 10 anos, né? E a gente separou aí para a primeira parte dessa nossa apresentação os lançamentos da Sony, né? Principalmente por causa da câmera 8K que ela apresentou. Não é a resolução 8K não é uma resolução nova, né? Outras fábricas já apresentaram, mas agora a gente tem uma versão de estúdio, né? Vamos dar uma olhada para a gente comentar? Vamos verificar, sim. Vamos lá? Pronto, a gente tem aí o modelo UHC 8300.
é uma câmera de 7.680 por 4.320 pixels, né? Uma câmera 8K, por padrão 120 frames por segundo, né? Sim. Uma câmera que trabalha com todos os padrões de HDR, já formatada para estúdio, muito parecida com as câmeras que a gente vê normalmente da Sim, Sony, a linha sim. HDC, né? Ela, visualmente, Segue o mesmo padrão, né? Sony. padrão Sim, visual, sim. assim, de primeira olhada a gente nem nota muita Exatamente. diferença, né? Exatamente. A gente não nota muita diferença, mas é uma câmera 8K. E uma coisa, Giovanni, que eu achei interessante nela é que você pode tirar vários sinais, né? Você não necessariamente Exatamente. precisa tirar um sinal 8K. Exatamente. Você pode tirar 4 e assim por diante. Agora, a primeira pergunta que os nossos seguidores, os leitores da revista, do portal da Panorama Audiovisual fazem é o seguinte: qual é o sentido de lançar hoje uma câmera 8K para estúdio, né? Enquanto que a gente ainda está implantando o HD? É impressionante a velocidade do mercado, né? Eu fico muito admirado também com a monitoração que ela tem de sair. A saída de monitoração em baixa qualidade é em 1080. A baixa dela, qualidade. né? Isso aí. É 1080. Isso tende a facilitar muito até para você aproveitar seu parque de monitores, tal, para a presença de vídeo, mas é impressionante a velocidade do mercado, que é um pouco diferente da nossa velocidade de investimento, né? De poder para adquirir um produto desse. Eu ainda não tenho ideia quanto vai ser esse produto, mas a notícia é que já é um produto de prateleira. Isso. Né? Tá na prateleira, tá lá em cima no lugar mais difícil da prateleira, no lugar mais caro da prateleira, imagino eu, mas já é um produto de prateleira que você pode acessar. O que me chama muito a atenção, por exemplo, no padrão brasileiro de transmissão de TV aberta, que hoje a gente fala transmissão de TV aberta da TV Cultura, é um dos players que a TV Cultura tem. Hoje você tem todas as emissoras, plataformas OTTs, você tem vídeo sobre demanda, então você tem todas essas opções, né? Mas já na transmissão terrestre, que o investimento é altíssimo, a gente está digitalizando. São Paulo, talvez terminemos a digitalização no final do ano que vem. É um padrão 1080i, o nosso HD 1080i, né? Então, agora, e o restante do Brasil, claro, vai demorar aí mais uns bons anos, 4, 5 anos. O grande lance para você ter para você adquirir e colocar uma câmera dessa no fluxo da emissora, eu acho que é muito difícil até você colocar no próprio fluxo. O volume de dados que ela produz. O volume de dados é instantâneo. altíssimo. Nós compramos anteriormente um storage que achávamos gigantes de 1 peta, né? Depois de toda a formatação, 1 peta efetivo. Ele não é nada hoje se você transformar todo o fluxo para isso. Então, para 4K ele já cai para 25%. Exatamente. Aí você olha para as grandezas antes de armazenamento, que é o que mais chama atenção nesse caso, vão ficando pequenas, né? Porque vai aumentando sempre a resolução. Então você nunca vai ter armazenamento de sobra, nunca vai ter processamento de sobra, você nunca vai ter uma ilha poderosa que vai processar todo tipo de vídeo, uma placa aceleradora de imagens e tal. Você sempre vai estar devendo nessa questão. Colocar uma câmera nessa no fluxo, hoje, eu acho que é uma tarefa bem difícil. Talvez ela seja o menor dos investimentos dentro da emissora. A gente vê, por exemplo, que já cria uma demanda para os fabricantes de lentes, né? Exatamente. Porque as óticas de hoje, as ópticas não são criadas para essa resolução. Exatamente. Acho que depois os gravadores externos, os cartões também não, né? Exatamente. Quer dizer, eu acho que é um primeiro passo, né? Como quando acho que as câmeras HD de estúdio surgiram, acho que 2003, 2004, né? Exatamente. Mais ou menos por aí. Mais ou menos assim. Mas também, por outro lado, nós não podemos criticar porque é um movimento de mercado. Uma hora vai ter que aparecer uma alta resolução, uma hora você vai falar, poxa, isso aí não vai servir para nada hoje, é muita resolução. E é assim que movimenta o mercado. Depois ganha escalabilidade e tal, e aplicação. Mas por esse lado, olhando para uma câmera numa resolução tão alta, eu vejo que tem player para isso, que são as plataformas, né? Então, o mundo IP, a distribuição pelo mundo IP,
isso ganha muita facilidade da Já existe distribuição. muita distribuição 4K hoje. Exatamente. E se você olhar lá em 2004, quando apareceu o HD, você não tinha nem CDN, você não tinha nem possibilidade, talvez, de player nesse sentido. Na época, a mídia, se eu não me engano, era Blu-ray, que estava carregando ali uma alta resolução e tal, com toda a dificuldade e tal do mercado e tal, já foram substituídos por mídias sólidas e até mesmo a distribuição por streaming. Então é um grande desafio hoje, imagino que para a emissora colocar no fluxo é um desafio enorme, dificilmente você consegue adaptar um 8K hoje dentro da sua emissora, mas por outro lado você tem um player que você pode sentir essa resolução. Claro que streaming também terão seus problemas, você vai ter que colocar isso na casa do espectador. Eu nem sei se a palavra telespectador é a mesma, mas é o usuário. Para o usuário ali, o consumidor de streaming. A maioria não assiste, a grande maioria ainda não assiste na TV conectada, que tem toda a resolução e tal. Ainda estão nos mobiles, nos computadores e tal. Claro que isso tende a mudar, mas as TVs conectadas hoje nem todas estão conectadas nos lares. A TV está lá recebendo ali um sinal do ar ou de alguma outra operadora. Mas tem todo esse desafio para o mundo do streaming também. Vamos ver agora, um patamar um pouco mais baixo, a gente tem o lançamento aí da Ikegami, né? A gente fala que é um patamar um pouco mais baixo, porque é uma câmera de 4K, né? Mas são 3 CMOS, né? São 3 sensores CMOS, né? Uma câmera de 2/3 de polegada, né? Enquanto a anterior que a gente mostrou é 1,25 polegada, né? Quebra de paradigma, mais uma vez, né? Exatamente. De qualidade. A gente também tem compatibilidade com todos os padrões de HDR e também saídas Quad, 3G SDI, 12 SDI e IP, né? Exatamente. Incorporando aí uma nova conexão, né? Que na parte interna, no fluxo, já é muito presente, mas no estúdio, na conexão da câmera, ainda é um problema. Quais são as barreiras que você vê hoje para incorporar câmeras com conexão 4K no estúdio de TV? Olha, o 4K, fazendo engenharia reversa, ele vai fazer muito sentido se o usuário tiver um monitor grande e tal, para ver toda a resolução do 4K. Eu, particularmente, eu acho que muitos compartilham dessa opinião, que a grande experiência do usuário, pessoalmente, a questão do HDR, a alta definição nessas frequências, traz a sensação para o usuário incrível, a sensação que você tem com a tecnologia HDR. A conexão IP, hoje você precisa digitalizar passar do nosso SDI para o IP. Na verdade, você tem que incorporar o mundo TI hoje nas centrais técnicas, por exemplo. Mas depois de ultrapassar essa barreira, que acho que a transição vai ser um pouco crítica para a engenharia, mas o mundo de TI tem todas as suas normas, tem todas as normatizações, as suas regras, tal, que fica muito fácil trabalhar. Olhando para uma câmera com saída IP é uma coisa incrível para a engenharia, é algo fenomenal, porque a câmera tem muitos serviços, digamos assim, não é só o vídeo que sai da câmera. Tem a comunicação, que é sempre mais um serviço, é mais um layer. Tem o áudio, muitas vezes, que você usa o áudio da própria câmera. Tem vídeo de retorno, que você usa a câmera. Tem o Tally. Então tem diversas outras coisas que eu até posso não estar recordando agora. E no mundo IP, você passando por um cabo, e dentro desse cabo você denominando ali os seus serviços, os seus streams dentro de um cabo só, isso é fenomenal. E isso normatizado no mundo de TI, né, que entra num switch, a gente já está acostumado com todos esses tipos de serviço, delegar esses serviços dentro do mundo de TI, isso é fenomenal. Acho que isso é um ganho espetacular, assim, redução de custo, é impressionante. Mas assim, hoje você vê que uma câmera com uma conexão padronizada, agora a gente teve o padrão 2110 aí homologado em Amsterdã, norma da SMPTE, com uma norma homologada. Quanto tempo ela leva para fazer parte do dia a dia? O tempo é muito relativo, né? Um dia 1000 anos, 1000 anos pode ser um dia e funciona exatamente assim também na nossa área.
Mas eu não acredito em nada em menos de 3 anos, que 3 anos é uma eternidade, né? Dentro do mundo de tecnologia, de avanço tecnológico. Uma por investimento, uma porque as regras estão sendo homologadas agora também. No Brasil nós temos talvez uma ou outra emissora, alguns carros externos, 100% IP. Sim. Então a velocidade tende a ser, eu não acredito que será muito rápido não. Mas o que, sei lá, 4 anos? Eu acredito que nada mais rápido do que 3 anos. Então você vai ter, adquirindo essa câmera agora, vai ter uma saída IP, talvez sem conexão, mas tem a saída IP ali e os modos tradicionais de conexões. 4K, essa câmera 4K, aí falando da imagem propriamente dita de 4K, não somente a necessidade de você ter um monitor grande no outro lado para você sentir a diferença mesmo, eu me animo muito com a questão do HDR. Acho que é impressionante isso. Não sei se o pessoal, Fernando, de cenário, de cenografia, o pessoal de maquiagem também vai se animar tanto com a tecnologia, porque cada vez mais é mais crítico, né? Mostra mais os defeitos, sujeirinhas no cenário. Eu não sei se tem fita crepe que o broadcast gosta bastante de usar nessa resolução, né? Que fuja aí dos olhos do HDR e nessa resolução toda. O Flávio Bonanomi, que foi fazer a cobertura da Panorama Audiovisual em Amsterdã, visitou o stand da TV pública NHK, que trabalha junto com os fabricantes japoneses, a Sony, a Ikegami, a Panasonic, a JVC, no desenvolvimento de novas tecnologias, da 4A também, e vários outros, Hitachi, que são empresas que vêm desenvolvendo sempre câmeras com resoluções mais altas, etc., até porque eles têm o objetivo de fazer a transmissão dos Jogos Olímpicos agora em 2020, né, em 8K, ou pelo menos uma parte das transmissões, né? E aí ele fez uma visita porque os parceiros da NHK não desenvolvem apenas câmeras, né? Tem todo o workflow. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha na visita que ele fez lá. Agora aqui no espaço que a NHK sempre reserva, seja na NAB, seja no IBC, para mostrar o Super High Vision, a tecnologia de transmissão 8K que eles estão implementando. Então atrás de mim vocês conseguem ver que eles montam esse espaço que é a sala de estar do futuro, onde há todo esse ambiente montado em 8K para as pessoas poderem ver como essa tecnologia vai chegar, qual é a real qualidade de imagem e som, porque o Super High Vision não é só Super High Vision não é só 8K, ele é também 22.2 canais de áudio. Outra tecnologia que me chamou bastante atenção aqui atrás é essa nova tela desenvolvida por eles. É uma tela de OLED que é dobrável, como vocês podem ver. Então ela tem a resolução altíssima, a resolução que chega até 8K e é num material completamente flexível, permitindo que ela seja recolhida, guardada como se fosse um telão de lona ou outro material. Há outras tecnologias aqui atrás da NHK, mais focadas na área de transmissão, encoding, as câmeras, todo o processo que eles estão usando para fazer a transmissão em 8K no padrão ISDB. E por último, lá no fundo a gente consegue ver o Hybridcast, que é uma tecnologia que eles têm investido nos últimos tempos, que é a mistura do IP com o broadcast. Então aqui as informações chegam por banda larga para as pessoas poderem ter estatísticas e outras informações extras durante uma transmissão em altíssima definição broadcast. De volta com vocês aí no estúdio. Legal, obrigado a matéria que o Flávio fez lá no stand da NHK. 4 coisas que o Flávio comentou agora aí, super importantes. Áudio imersivo, 22.2 canais de áudio. Bom, desde o início as demonstrações da NHK sempre trabalharam nesse patamar, né? 22, quer dizer, 24 canais em 3 camadas, né? Chão, nível dos ouvidos e superior, né? Todo o ambiente. Tudo bem, a gente sabe que isso é para um outro padrão, etc. Mais uma vez, o que é de mais imersivo que a gente consegue fazer hoje? Quando a gente fala em imersão, a TV digital teve um monte de discussões aqui no Brasil, etc., para tentar melhorar a qualidade do áudio, assim por diante. O que é o estado da arte hoje? Onde é que a gente está hoje? Porque a gente está falando em 22.2, daqui a 3 anos no Japão, mas hoje o que a gente consegue fazer de melhor? Essa questão é muito bem tocada mesmo, porque o grande lance, você pensa que vai ter essa sensação de ter uma televisão em alta definição,
coloca essa televisão na sua sala e a televisão é super fina e vem com umas caixinhas de áudio bem ruins. Isso. E você investe em televisão e não investe ali na parte de áudio, né? Então acho que isso ficou devendo bastante, até pelo costume do usuário mesmo. Assim, acho que quando a gente entrou no HD, a gente tava o padrão do Brasil era mono, exatamente. Né? Até a maioria das exatamente. emissoras, eu acho que sim, o mix final era mono, né? Alguma coisa simulando próximo ao transmissor até anos atrás, era isso mesmo. E em casa é estéreo hoje, eu acho que é o melhor que a gente tem. É o melhor que a gente tem. Eu acho que ficou a captação 5.1. Eu acho que ficou... Vocês que fazem captação, por exemplo, dos espetáculos na Sala São Paulo, das orquestras, etc. Como que ficou isso? Você sabe, Fernando, que isso dá... A questão do áudio, isso é tão trabalhoso, mas é tão trabalhoso, e você não tem a resposta do telespectador, porque ele não tem nada conectado em 5.1, não tem nada mesmo. Se você olhar até a arquitetura dos vários moradias e apartamentos aqui em São Paulo, 2 caixas já é complicado você colocar no seu apartamento, né? Imagina, poucas pessoas se preocuparam com o lance mesmo do áudio. Então a gente sente bastante isso que foi deixado para trás. Eu acho que justamente não por falta de norma, não por falta de incentivo, não por falta de trabalho das emissoras, mas justamente dos provedores de conteúdo, que tem coisa em qualidade bem bacana nessa questão do áudio. Mas é a usabilidade mesmo. A pessoa em casa não instala o equipamento, o investimento dele é na televisão com 2 alto-falantes ali escondidinhos. Outro ponto que o Flávio comentou no stand foi o Hybridcast, né? A transmissão híbrida, combinando broadcast com broadband, né? Então, informações adicionais sobre a transmissão e também a comunicação de volta do usuário, né? Uma integração entre as operadoras de televisão, as operadoras de telefonia celular e assim por de banda larga, né? Isso foi outra coisa que no Brasil não existe, assim, praticamente não houve, né? Não, praticamente não houve mesmo, e é espetacular esse tipo de retorno, porque você pode fazer até BI com o material que você recebe e tal. Isso nas plataformas sobre IP, as plataformas OTTs, isso é fenomenal. Você sabe até quanto tempo que a pessoa ficou conectada no seu canal, em que momento que ficou, faixa etária, onde mora. Você tem o perfil todo da pessoa e facilmente você encontra essa pessoa em uma mídia social, porque ela pode taguear. Substitui Ibope, com muito mais. Exatamente, muito mais rico isso. Agora, essa integração, aí isso ficou bem devendo. Isso ficou devendo mesmo, não tem nada parecido. Né? Giovanni, a gente está aí, quero dar um alô aí para o André Dias Arnaud, que está acompanhando a gente. Abraço, André, e o Marcelo Pérez Sabino também acompanhando a gente aqui na transmissão. Bacana. Agora a gente vai para uma outra tecnologia, para um outro nível de câmera intermediário entre o 4 e o 8, que foi a câmera Venice, também da Sony, e a câmera EVA da Panasonic, né? Vamos ver primeiro a da Sony. A gente tem aí a Venice, é uma full frame CMOS, tá? 24.7 megapixels essa câmera. Ela tem 36.1 por 24 milímetros o sensor dela, né? Preparada para PL e trabalha com uma variedade de resoluções. Interessante, essa câmera, ela trabalha de cara com ela entra 4 e depois de um período tem um firmware que libera o 6K, né? A gente, quando publicou essa notícia no site da Panorama, teve muita discussão sobre que sentido faz trabalhar com um padrão que nem é formato de cinema, nem de projetor, nem de intermediário, né? Nem de coisa nenhuma, né? Mais uma vez, que sentido qual é a aplicação imediata para esse tipo de câmera? Acho que sempre vai ter uma aplicação, né? Com certeza os questionamentos até fazem sentido, mas sempre vai ter um tipo de aplicação. Uma produção em alta resolução, no tamanho desse frame, você pode fazer vários tipos de edição, por exemplo. Se a sua saída for 1080 e você está numa resolução 4K ou até mesmo 6K, essa resolução intermediária, tivemos resoluções assim no passado, né, no 1440, né, que ficava entre ali o HD e o SD. Com certeza você vai ter usabilidade para isso. Até para o clipe musical, já vi muitas produtoras fazer isso, de você deixar
uma câmera de altíssima resolução aberta e você conseguir fazer os seus recortes ali com uma saída em 1080. Isso enriquece bastante, até diminui aí o tempo de gravação e tal. É claro que não tem uma saída de imediato, mas eu repito, não é cinema, não é padrão de televisão, mas funciona nas plataformas aí sobre IP. Vamos ver a novidade da Panasonic, que é a EVA, né? Uma câmera, ela é uma câmera com 5.7K, né? Não são 5.7K. Aí a gente tem uma câmera que tem ISO nativo duplo, de 800 e 2500, né? Uma aplicação interessante, a nativa lente EF, trabalha em 60p quando está em 4K e até 240p quando está em 2K. 10 inch, 422, né? 400 megabits por segundo fluxo de dados, né? E aí a gente chega num ponto interessante aí, que inclusive na próxima matéria do Flávio a gente vai ter oportunidade de ver em detalhes, é a questão do fluxo de dados que precisa ser guardado, né? Essas câmeras são muito interessantes porque elas podem te entregar uma resolução maior no momento da aquisição das imagens e te dão margem de manobra na pós-produção, né? Você pode correção de cor, ter uma profundidade de bit maior e tal. Só que onde armazenar tudo isso no set de gravação, né? Isso. A gente está falando aqui de 400, né? Isso é um desafio enorme. Com certeza o seu storage, nesse caso, vai ser 10 vezes maior do que o tamanho da câmera, se não for um pouco mais. Pois é. Essas resoluções intermediárias, 5.7, 6, eu tenho certeza que a engenharia reprova imediatamente, mas eu tenho certeza que a opinião do diretor de fotografia será muito diferente. Por exemplo, vocês recebem muito material de produtoras externas, bastante né? material. De desenhos, de animações ou de documentários, né? Muito material de documentário. E o que interessa para você é o delivery, né? Como é que você estabelece um padrão do que precisa ser entregue. Exatamente. Mas como foi feito da porta para fora, você não tem controle, né? Quer dizer, você pede HD, mas a produção foi em 4K, a probabilidade de um material que chega até você ser melhor é maior. Sim. Como é que você vê esse lado dos produtores, do pessoal que entrega material para vocês? Você vê algum movimento nesse sentido? Vê bastante movimento, sim. As produtoras, por ser o volume de investimento ser um pouco menor do que uma emissora de televisão, a velocidade de investimento deles é muito maior que a da tecnologia de ponta. A gente vê muitas produtoras, sim, fazendo capturas nesse sentido, mas, repito, se vendo a resolução dessas câmeras, são fenomenais. Você vê que tem uma resolução muito interessante. Mas você precisa de muita qualidade e talento para trabalhar com toda essa quantidade de informação, né? É um grande desafio mesmo receber esse material, e o controle de qualidade desse material é algo que nos dá bastante trabalho. Você tem que esmiuçar e passar por softwares especializados e tal, porque a possibilidade de você errar também numa resolução dessa é muito grande, para você converter multiformatos e tal. Para você fazer toda essa entrega, com certeza as produtoras geradoras de conteúdo têm que se especializar cada vez mais, porque é um negócio que é bem complicado mesmo, você trabalhar em 6K, 5.7, 8K, 4K, 8K acho que não tão popular, né? Por enquanto, por momento. Mas e você pôr isso numa ilha e sair em 1080, a possibilidade de você ter problema com field, problema com codec, problema com N tipo de problemas são bem grandes. Então hoje a gente busca até um apoio aí de software especializado nisso para nos ajudar para resolver. O Flávio Bonanomi também visitou o stand da Atomos, que é uma empresa recente no mercado de produção, né? Recente, digo, não tem mais do que 10 anos, né? Sim. É uma empresa que atende pessoal de produção, né? Muito pouco em emissora de TV, né? E eles têm umas soluções criativas aí, como monitores que gravam imagens, monitores que gravam em 4K e exibem em HD para serem mais baratos, ou gravam em 4K e exibem em 4K. Então a gente vai ver agora a visita que o Flávio fez ao stand da Atomos,
nessa última semana no IBC que aconteceu em Amsterdã. Vamos lá. Olá, seguidores da Panorama Audiovisual, mais uma vez direto ao vivo aqui de Amsterdã. Sou Flávio Bonanome, estamos aqui no segundo dia de IBC 2017, o dia que é mais cheio aqui, e nós aproveitamos para vir no stand da Atomos, que está lançando uma série de novidades para o mercado de produção e broadcast. A primeira delas é um upgrade que todos os gravadores 4K estão recebendo, um upgrade gratuito, que vai permitir que esses gravadores consigam colocar metadados de HDR nas gravações. Isso significa que quando o vídeo é finalizado e enviado para um canal de distribuição como o YouTube, por exemplo, ele já chega com a informação de qual padrão de HDR foi usado, permitindo que o YouTube reproduza exatamente como ele foi, como a cor foi graduada. Outra novidade agora em termos de produto é o novo Sumo 19M, que está aqui do meu lado. O Sumo 19 foi apresentado na NAB, é um monitor de 19 polegadas que também é gravador 4K HDR. E agora tem a versão Sumo M, que é uma versão sem o gravador, ele é só um monitor de 19 polegadas com funções HDR, que também pode ser usado como monitor de gradação de cor na hora da finalização. A vantagem desse sistema é que ele ficou $500 mais barato do que o Sumo 19, afinal de contas agora ele é só um monitor, não grava. Outro detalhe que vocês podem perceber aqui é que a interface de usuário dos dois está diferente. Aqui está o Sumo lançado na NAB, o Sumo 19, aqui você consegue ver a interface de usuário dele, e aqui o... Olá, seguidores da... padrão de HDR foi usado, permitindo que o YouTube reproduza exatamente como ele foi, como a cor foi graduada. Outra novidade agora em termos de produto é o novo Sumo 19M, que está aqui do meu lado. O Sumo 19 foi apresentado na NAB, é um monitor de 19 polegadas que também é gravador 4K HDR. E agora tem a versão Sumo M, que é uma versão sem o gravador, ele é só um monitor de 19 polegadas com funções HDR, que também pode ser usado como monitor de gradação de cor na hora da finalização. A vantagem desse sistema é que ele ficou $500 mais barato do que o Sumo 19, afinal de contas agora ele é só um monitor, não grava. Outro detalhe que vocês podem perceber aqui é que a interface de usuário dos dois está diferente. Aqui está o Sumo lançado na NAB, o Sumo 19, aqui você consegue ver a interface de usuário dele, e aqui o Sumo M ele tem já direto as funções relacionadas à monitoração, uma vez que não há o gravador interno. Outros produtos lançados pela Atomos aqui no IBC 2017 é uma série de conversores que a gente vai lá conferir agora. Está aqui nessa outra área do stand da Atomos, onde está em demonstração a nova linha de conversores deles que eles estão lançando aqui no IBC. Há conversores de todos os tipos, como vocês podem ver aqui, e eles são divididos por cores, para deixar mais fácil para o engenheiro de broadcast saber o que cada um faz. Então tem conversores analógicos de SDI para HDMI, de SDI para fibra, de fibra para SDI, de SDI para HDMI, e assim por diante. Alguns deles trazem funções de escala e overlay, alguns são 4K, outros são Full HD. É uma linha completa para todas as necessidades possíveis. Tem splitters SDI também, ou seja, uma linha completa de caixinhas aqui para deixar a vida mais fácil de quem precisa converter formatos. Bom, essas são as novidades da Atomos, de volta com vocês aí no estúdio. Legal, Flávio, a gente viu aí, Giovanni, essa ideia criativa aí de usar as cores para trabalhar com essas conversões, né? Sim. Acho interessante, para além da criatividade também de usar um monitor como gravador, essa questão de as conversões continuarem existindo, a gente não se livra disso nunca, não, né? Parece que... Não. Acho que é justamente por você ter todo o universo dentro de uma emissora, todas as resoluções e tal. Eu acho que a gente não vai se livrar tão rápido desses conversores, não. Cada vez mais vamos precisar deles, né? Até o mundo IP hoje, se você quiser montar uma emissora 100% IP, você vai precisar de muita conversão, porque nem todos os equipamentos estão preparados, né? Compatíveis com normas, tal, ou até mesmo nem tem essa possibilidade. Então, acho que a grande parte de uma central técnica é de muita conversão. E agora, além das resoluções 4, tem também compatibilidade com HDR, exatamente, com outros formatos. Exatamente. Parece que a gente sempre fala nessa palavra convergência, né? Mas o que menos acontece no audiovisual, no broadcast... É uma divergência. É só divergência, né? Eu achei fenomenal essa ideia do monitor, né? Gravação não é pioneiro isso, já... Tem outros produtos, né, no mercado, já tinha também em outras resoluções,
Mas é uma saída para você gravar uma resolução tão alta, né? E você ter uma compatibilidade. Um único dispositivo para fazer tudo. Né? Exatamente, é a única forma que você tem aí de não sair com data center numa externa para você capturar uma resolução altíssima. Então é uma criatividade. Isso sim é um exemplo de convergência, né? Outra novidade que a gente separou aí nesse segmento de câmeras foram as novidades da Canon, né? A XF405 e a XF400, né? Vamos dar uma olhadinha nelas. São dois modelos compactos, 4K, com gravação integrada, né? Com uma gravação que pode ser contínua ou em backup, né? Que a gente pode, como a gente está vendo ali agora. O que a gente tem percebido é que esse tipo de câmera tanto pode atender um documentário, por exemplo, quanto pode atender o jornalismo, né? Exatamente. Quer dizer, mas isso me chamou muita atenção. Você acha que esse tipo de câmera tem probabilidade de entrar logo no mercado? Porque os preços são muito agressivos, são de 3 a 5 mil dólares, né? É um preço muito, muito interessante. Olha, a questão de valor dessa câmera e a qualidade que essas câmeras apresentam, eu acho que ela entrará no mercado muito rapidamente, a aceitação vai ser muito, muito forte. Porque mesmo se você, até pela própria questão de investimento, se essa câmera foi voltada para o jornalismo, com certeza as emissoras, as produtoras usarão esse equipamento para a produção. Porque é incrível a qualidade que ela apresenta, né? Não precisa falar a qualidade ótica, né? do equipamento, por ser uma Canon. Mas a proposta de fazer equipamento desse a 3 mil, de 3 mil a 5 mil dólares, o equipamento desse, eu tenho certeza absoluta que vai entrar no mercado com toda a força. Esse tipo de câmera, Giovanni, como vários outros da JVC, por exemplo, a Sony também tem, a Panasonic, vem com conexões para Wi-Fi, em alguns casos para 4G, né? Exatamente. Isso abre um outro flanco aí, né, que a gente pode falar de transmissão, né? E para o jornalismo, isso hoje em dia virou de cabeça para baixo. Espetacular. Né? É impressionante quanto que diminuiu o uso de um carro de satélite, de micro-ondas para as externas de jornalismo. É impressionante mesmo quanto que você tem a transmissão aí por os famosos multilinks, né? Usando tecnologia 4G. Com certeza, vindo embarcado na câmera, isso vai ajudar pra caramba. E a possibilidade de você ter o vídeo também em alta resolução gravado como nos próprios cartões local, né? Porque nem sempre a transmissão, quase nem sempre a transmissão tem uma qualidade espetacular, você fazendo por 4G. Por 4G, claro. Ainda mais pela nossa estrutura tal, da telefonia e a questão até da faixa de 700 MHz tal. O nosso 4G não é aquele espetáculo, precisa de muita melhoria ainda. Mas você tem a possibilidade de você gravar em alta resolução e reaproveitar esse tipo de arquivo, reempacotar para outros programas tal. Então abre um leque muito grande. Repetindo, o valor é impressionante. Com esse valor e com essa qualidade, eu tenho certeza que esse tipo de equipamento vai ter uma difusão muito grande no mercado. São equipamentos que logo eles se impõem à discussão do sentido que faz comprar HD ou comprar 4K, né? Exatamente. Quando a gente vê o preço, né? Exatamente. Você nem entra numa roda de discussão. A própria EVA, né? A câmera anterior que a gente viu aí da Panasonic, o valor nos Estados Unidos, sem as lentes, né? Sem os acessórios apenas do corpo, é algo em torno de 7.000 a 8.500 dólares, mais ou menos, né? Exatamente. Uma câmera 5.7K. Né? Uma câmera para documentário, uma câmera para produções mais elaboradas, assim por diante. Exatamente. Mas a um preço impensável. Muito acessível. Né? É muito Isso democratiza bastante a produção. Então, produtoras hoje são pequenas, porque você não precisa de um investimento enorme. Né? Eu comecei a trabalhar em televisão, mas comecei em produtora. E produtora era poucas produtoras. Porque você tinha um equipamento de edição. O acesso ao equipamento era Puxa vida, a sala era uma sala cofre, a ilha de edição. E era um preço, uma câmera podia custar um apartamento. Né? Exatamente, uma ilha de edição era $500 mil de dólares, uma ilha de edição. Né? Então era dólar a 1 por 1. A 1 por 1, Dólar a 1 por 1. É verdade. Não é dólar de hoje. Então eu fico muito entusiasmado com esse tipo de equipamento, com essa resolução e com esse valor.
você democratiza e hoje você coloca esse equipamento, tem muito mais chance de chegar um equipamento desse na mão de um grande talento e prover conteúdo que hoje as pessoas conseguem produzir com qualidade, com muito menos tempo de mercado, têm acesso aos equipamentos, conseguem disputar. Exatamente. Né? Quanto a isso não há dúvida. O mercado mudou muito, né? Mudou muito mesmo a questão do mercado. Outra empresa que fez o mercado mudar e também ajudou a virá-la de cabeça para baixo foi a Blackmagic, né? Com câmeras que usam toda a variedade de lentes, toda a variedade de resoluções. Agora também houve uma atualização em relação à gravação dos arquivos, né? O Flávio, lá em Amsterdã, visitou o estande da Blackmagic, que também comprou a Ultimate, né? Uma empresa que é sinônimo de Chroma Key, né? E também fez uma atualização importante. A gente vai ver agora essa matéria do Flávio lá em Amsterdã. Eu estou no estande da Blackmagic Design, que está trazendo duas novidades. A primeira é uma atualização de acessórios para a Ursa Mini Pro, que vocês podem ver aqui do meu lado. O que eles estão trazendo aqui para a NAB? A primeira novidade é um novo bocal, agora com capacidade de lentes F-mount, que são as lentes Nikon, né, e outros modelos também, como esse aqui, para deixar a câmera ainda mais versátil. Outra novidade é um novo shock mount para microfones, que eles estão apresentando aqui também, que montado aqui em cima dá um pouco mais de estabilidade, o microfone diminui um pouco os ruídos de manuseio. E por fim, e até mais importante de todos, aqui na parte traseira agora, há esse encaixe para drives SSD. Então aqui você encaixa o SSD completo e você tem muito mais tempo de gravação do que num cartão SD tradicional. Isso vai permitir a gravação 4K por muito mais tempo, tá? Aqui em cima vocês conseguem ver os preços dos acessórios. Então, a F-mount sai por 339 euros, o SSD Recorder 335 euros e a Mic Mount 125 euros, ainda sem preços anunciados para o Brasil. Aqui do lado, um novo produto também anunciado pela Blackmagic, dessa vez apresentado a primeira vez como Blackmagic, que é o Ultimate 12. Foi uma empresa comprada pela Blackmagic no ano passado, que é uma empresa de Chroma Key, a gente falou sobre isso durante a Panorama Audiovisual, e agora finalmente saiu o módulo 12 do Ultimate, que era um módulo que estava para ser lançado por 15 mil euros e aqui está chegando por 8.759, como é de praxe a Blackmagic conseguir jogar os preços dos produtos lá embaixo. A gente vai dar uma olhadinha ali agora onde está montada a demonstração do Ultimate 12 para a gente falar um pouco das funcionalidades dele. A Blackmagic montou esse espaço aqui exclusivamente para demonstrar as funcionalidades do Ultimate 12. Então aqui a gente consegue ver ele montado em rack, a parte frontal dele, tá? E a parte traseira, que são conexões 12G SDI, exatamente para poder trafegar também sinais em Ultra HD. Aqui está o controle remoto dele, que permite fazer o controle de todas as funcionalidades do produto à distância. E vocês podem ver o resultado aqui no painel do Chroma Key. Então, como ele está trafegando o HD, agora ele não só serve para produção, mas também para produção ao vivo e cinema. Essa é a ideia que a Blackmagic tem com o Ultimate. E esses dois foram os dois lançamentos da Blackmagic aqui no IBC 2017. Aí a visita que o Flávio fez à Blackmagic, ele mostrou de certa forma aí uma resposta da Blackmagic a essa questão da gravação. O SSD hoje está maduro, né? Está saindo do estúdio, tá indo para a rua, né? Já dá para acoplar ele na câmera. E os preços também deles, para variar, né, são impressionantes. É aquilo que a gente falou. Comparando, por exemplo, quando a gente volta no tempo, aí fala de fitas beta SX, beta digital, exatamente. Com limitação de 1 hora de gravação, 2 horas de gravação. E a questão também das gerações, né, que existiam, o limite de vezes que você podia usar. Até os problemas físicos também, né? Mecânicos de uma que eram muito maiores. Isso é um exemplo de democratização mesmo do equipamento, né? O Ultimate sempre foi exemplo de equipamento assim, top de qualidade e tal. Parece o valor não é gratuito, mas $8.000 para um Ultimate é impressionante. É um valor. É impressionante. E a qualidade que você pode gerar com ele é impressionante também. Esse lance do SSD, você conseguir sair com isso na Step, é SSD que você consegue comprar em qualquer loja de produto de informática. Né? Sim, qualquer preço. Isso é bem bacana. Isso é bem bacana também. A questão do Chroma Key também, ele tá modificando assim. Eu não vi tanta novidade, né? A não ser pelo fato de que
quanto maior a resolução, não sei, me parece que as falhas no recorte são mais ressaltadas. Exatamente. Né? Eu tenho até visto muita gente deixando de lado o chroma key, quando vai para o HD, o 4K então vira um problemão, né? Vira um problemão. E é uma solução bacana para quem tem pouco espaço e tal, mas precisa de muita técnica de iluminação e muita técnica também de um manuseio do equipamento, dos parâmetros, para você conseguir fazer um chroma key mais aceitável. Eu acho muito mais fácil você construir um cenário do que hoje, só se a tecnologia melhorar bastante, você construir um cenário hoje do que você... É paradoxal, porque quando a gente, pouco tempo atrás, começou essa explosão com a Orad, Visarti e outras fabricantes de soluções para cenários, o argumento era justamente o contrário. Justamente o contrário. É muito mais barato um sistema de cenário virtual do que construir cenários, né? E hoje, mas eu acho que eles vão encontrar um caminho para... Eu também acho. É uma questão de tempo, né? Mas assim, o telespectador hoje está cada vez mais exigente, né? Então você entregar um chroma key serrilhando, perdendo cabelo e tal, e todo esse negócio hoje não cola mais. Não. Hoje não tem como. Num outro segmento, e uma empresa assim como a Blackmagic, que trabalha com preços muito agressivos, a gente teve um lançamento da NewTek, uma câmera robótica que não chama atenção só por ser robótica em si, né? Porque existem várias outras, mas por trabalhar por IP. Vamos dar uma olhadinha nela. Essa é uma câmera, a NDI HX-PTZ-1, é uma câmera HD, né? O maior argumento dela não é exatamente, como eu disse, a questão do PTZ em si. A questão é que você pode trabalhar à distância com ela completamente integrada num switch, numa plataforma de produção da NewTek, sem nenhuma intervenção humana no estúdio, né? Tudo sobre IP e com Power over Ethernet, né? Inclusive a alimentação elétrica da câmera é feita pela própria conexão Ethernet, né? É só não combinaram com o sindicato, né? Para você tirar o fator humano, mas é uma tendência mundial isso. E tem uma aplicação muito boa para esse tipo de equipamento, que é, por exemplo, câmaras, plenários. Você não precisa ali ocupar, às vezes você não tem possibilidade de ocupar tanto espaço, né, físico para você instalar seu equipamento. E essa tecnologia, você com um cabo de IP, você até energiza Então você tem, por exemplo, uma situação de uma instalação que você tem 5, 6, 10 plenários. Você precisa de uma sala de controle só, porque às vezes os 10 plenários quase nunca vão estar em atividade ao mesmo tempo. Ali são 2, 3, 4. Então você consegue agrupar e fazer uma engenharia bem bacana nesse tipo de aplicação. Acho que é a grande tendência do mercado. Isso vem solucionar aí grandes questões e até possibilitar novos negócios, possibilitar a captação propriamente dita, porque se você for no modelo tradicional, você até inviabiliza o negócio, né? Então isso pode viabilizar muita coisa. Educação à distância. Exatamente, sala de aula. Igrejas. Igrejas tem uma aplicação muito bacana para igrejas também. Assim, onde os custos de produção são complicados. São limitados, né? Não é atividade fim, né? É uma atividade ali, no caso, uma atividade acessório, né? Acessório. Então, não justifica um grande investimento, né? Num templo, numa igreja, nesse tipo de equipamento. Mas é totalmente necessário. Uma igreja hoje, sem estar conectada numa plataforma, né? Diminui muito o acesso. Diminui bastante o acesso, com certeza. A gente vai ver uma última novidade apresentada esse ano no IBC para a área de produção, que são os microfones da Sennheiser para produto. integração com câmeras e celulares. Existe muita produção, né? A gente mesmo usa muito material através de muita gravação feita em celular, e eles agora conseguem integrar, porque você não consegue ligar um microfone dinâmico diretamente no celular, né? Precisa de uma adaptação, né? Exatamente, isso é muito bacana. Por causa da amperagem. E ali a gente vê bonitinho, né? Ficava devendo muito áudio ainda. Olha né? lá, um shotgunzinho, ali um microfone integrado, né? Esse é um exemplo legal de convergência, né, Fernando? Você usar e ter a possibilidade de usar um áudio em alta qualidade, né? Não precisar montar algo paralelo e gravar o áudio paralelo, aí perde todo o sentido.
Eu não tenho os números, mas eu sei que grande parte das captações que foram feitas dos furacões nos Estados Unidos, das tempestades, acho que acima de 70% foram feitos com aparelhos celulares. Com celulares. E está tudo no ar, está tudo sendo exibido. Tudo certo. Então isso, isso é uma grande tendência, e eu acho que o mais importante ali naquele caso era você fazer levar notícia. Levar notícia. Levar não notícia. daria tempo de você montar um esquema totalmente broadcast para fazer a captação. Claro. E a qualidade... Então, isso está na mão de todo mundo hoje, né? Então tem N aplicações desse tipo de equipamento. Eu acho muito bacana mesmo essa tendência. Bom, a gente vai fazer uma paradinha agora para um café. A gente está aqui na redação da Panorama Audiovisual em São Paulo, na cobertura do IBC 2017, né? Essa transmissão é um balanço do evento, né? Depois de 6 dias de evento, a gente com uma equipe em Amsterdã e outra equipe em São Paulo fazendo balanços, entrevistas. Foram mais de 10 transmissões ao vivo que nós fizemos. A gente dá uma paradinha e volta daqui a pouco com mais novidades de infraestrutura e soluções para estúdio. Lembrando que se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma questão que você quer colocar, quem sabe a gente consegue te ajudar. Eu estou aqui com o Giovanni Muleta, que é gerente de tecnologia da TV Cultura aqui de São Paulo, mas que é vista no Brasil inteiro, né? O Giovanni está ajudando a gente a desvendar aí as novidades do IBC. E se você tem alguma dúvida, comente com a gente aí, comente na nossa página no Facebook. A gente também está no LinkedIn, no YouTube, no Twitter. Agora você pode comentar através do Facebook, a gente já vê aqui na nossa frente as perguntas e pode te respondendo, é só comentar. Então nós voltamos daqui a pouco com a segunda parte desse balanço do IBC 2017.